E aí o Centro de Integração da Vida entrou numa fase alquímica. Essa fase alquímica, né, que foi, eu também entrei nessa fase alquímica, foi uma experiência muito interessante, né, porque eu conheci uma mulher na época que ela ela trabalhava com florais de bar, eu não sabia o que era florais de bar, e às vezes ela ficava querendo comparar, eu falava, não, eu acho que não é igual o meu trabalho. Naquela época eu tinha aquelas intuições assim de não fica colhendo muita informação, porque se você fica colhendo muita informação, isso pode te perturbar. Então segue o caminho e depois você vai colher informação. Mas primeiro conclui os projetos. E eu achei isso interessante e hoje eu pratico bastante essa técnica, né? Porque para mim hoje é uma técnica. Hoje tem uma coisa interessante, por exemplo, que acontece na minha vida. Eu escrevi vários livros, né? Então, quando eu escrevo um livro sobre um determinado assunto, eu não corro atrás daquele assunto. Eu não vou lá no Google, eu escrevo, eu vou escrevendo. Quando acaba e eu fecho, encerro a história, aí eu vou atrás do assunto e aí uma coisa me surpreende bastante. Hoje não tanto, mas no começo me surpreendia, que era aquilo existe, aquilo que eu escrevi faz sentido, aquilo que eu escrevi está em algum lugar. Então, nossa, isso aí é muito bom para a gente, né? Porque dá certeza que a gente carrega, né, uma fonte que precisa ser melhor explorada, e a melhor exploração para essa fonte, que a gente chama de intuição, é essa experiência posterior. Porque se você ficar com a tua intuição questionando ela, você não vai chegar em lugar nenhum. Então é melhor agir e deixar a intuição fluir, e depois você vai lá e você vai só ter a certeza que você estava no caminho certo, porque a intuição, ela aponta sempre para um caminho certo. Bom, o momento alquímico, né? Chegou o momento alquímico, eu estava lá na minha pocilga, cheio de papel, de folha, caderno, eu tinha anotado já, eu já tinha chegado à conclusão de muitas coisas, eu já tinha... Uma das coisas que eu me encantei, e vou mostrar futuramente a vocês aqui nas aulas, é a forma de plantar, porque hoje eu planto tudo em mandalas. Então hoje eu tenho uma fazenda, eu tenho a minha casa que eu faço estudos lá, vou mostrar para vocês, vou fazer um dia eu vou tirar fazendo uma viagem com vocês, porque eu quero mostrar a vocês o meu laboratório, eu quero mostrar a vocês o meu plantio, eu quero mostrar a vocês a fazenda, eu quero mostrar a vocês as mandalas todas, muito legal, que aí vocês vão ter uma ideia e uma dimensão, né, a ideia a dimensão do nosso trabalho. E aí eu percebi o quê? Eu percebi que quando você planta em mandalas, as egrégoras, né? Quando você tem as egrégoras numa planta, você tem ali uma concentração em cada planta de uma egrégora em cima dela. Então, ela não se distribui isso. Então, se você planta, por exemplo, em ambientes que são muito retilíneos, né? Como um retângulo, um quadrado, você tem uma perda de energia muito grande nos cantos. E aí é legal, se você faz uma distribuição no redondo, todas as plantas vão nascer iguais. Todas as plantas vão ter o mesmo tamanho. Então um dia eu posso dar uma andada por aí e mostrar isso na prática para vocês, porque isso aí é uma coisa legal, né? E é uma coisa muito interessante, porque vocês vão ver como a natureza se comporta. E eu acho isso fundamental. Um alquimista, o grande amigo do alquimista, o maior companheiro, a maior companheira do alquimista é a natureza. Se você não entende a natureza, então você não vai entender aquele que você está tratando. Você tem que entender a natureza para saber como uma pessoa funciona, porque uma pessoa é fruto dessa natureza.
Então é uma coisa muito interessante, né? Os gregos, eles diziam, aquele que não entende a natureza não pode ser um bom médico. Se ele não entende a natureza, ele não vai ser um curador. Ele não vai conseguir, espelhando essa energia do conhecimento natural e dar uma solução para as pessoas. E até entender como funciona uma alquimia feita a partir de uma planta, né? Você tem que compreender a natureza. Então nós vamos sair um dia e nós vamos explorar um dia na rua, um dia nos canteiros, um dia no sítio, um dia no laboratório, porque aí vocês vão ter uma ideia, um vislumbre, né, do que é a vida de um alquimista no seu cotidiano. Então, o momento alquímico chegou. Essa mulher, né, ela assistiu uma palestra minha, ficou encantada, e ela ficou muito assim, ela falou, Joel, é uma coisa incrível isso, esse trabalho que você está fazendo, porque tem uma coisa de um cara que ele é medieval, ele é da Idade Média, ele era um médico suíço, o nome dele era Paracelsus. Aí eu, aquele nome, né, falei, esse nome não me é estranho, Paracelsus, né, considerado o maior médico de todos os tempos, inclusive na Europa você pergunta quem é o pai da medicina, o cara fala Paracelsus, não fala o nome do outro, fala Paracelsus. Eu falei, não, mas não é Paracelsus o pai da medicina, mas na Europa, para muitos europeus, é Paracelsus, de tão famoso e conhecido esse cara. Eu também quero, inclusive, em alguns momentos, né, aproveitar esses encontros nossos aqui, falar um pouco dessa alquimia, né? Falar um pouco dos alquimistas, né? Paracelsus, inclusive, está sendo citado nas PICs aqui, nosso Ministério da Saúde, né? Que autorizou o uso de vários caminhos alternativos, de curas, né? Alternativas, né? Como eles chamam, naturais, no SUS, no Sistema Único de Saúde. Hoje, no Sistema Único de Saúde, pode trabalhar, um terapeuta floral pode trabalhar. Né? Um terapeuta, um alquimista pode trabalhar no Sistema Único de Saúde, né? Antigamente, por exemplo, o cara ser astrólogo era contravenção penal. Era a mesma coisa do cara que era bicheiro. Ele podia ser preso como um bicheiro, né? Hoje não é mais uma contravenção penal. Inclusive, a prefeitura aqui de São Paulo tem códigos, né? Onde você pode pegar aquele código, aplicar na tua empresa como astrólogo, que você dá essa assessoria, você não tem problema. Você não tem problema nenhum com ninguém, com nada. Então, hoje, a astrologia até é tarólogo, né? Você pode hoje colocar uma placa, tarólogo, né? Então, é legal isso, é um avanço. E hoje, nas PICs, no Sistema Único de Saúde, a gente pode aplicar até 29 técnicas de cura natural. Então, eu já vi aí algumas revistas que trazem como reportagem de capa que hoje, né, a ciência, como ficou mais exposto o trabalho somente no SUS, né, no Sistema Único de Saúde do Brasil, então muita gente lançou um olhar sobre aquilo, porque não tinha esse conhecimento antes, agora tem, e vê que as coisas funcionam. Né? Porque o mais importante é o quê? A cura da alma. Você tem que curar a memória humana. Você tem que curar lembranças humanas. Você tem que curar os traumas que literalmente traumatizam as lembranças. E essas lembranças, quando elas não têm por onde sair, aí vocês já sabem que vai ter problema físico. Porque o corpo fala. E aí, bom, enfim, eu já estava com um monte de documentos, as palestras já tinham mudado um pouco, o enfoque das palestras, eu já tinha feito muita experiência, tinha muitos resultados, e agora era dar andamento e aprofundar mais aquele tema. A minha amiga chegou. Essa minha amiga chegou lá no Centro de Integração da Vida, falando desse alquimista. Ah, porque esse alquimista é interessante, o Paracelsus. E tem uma coisa tão interessante, Joel, na vida desse cara, que eu me lembrei muito de você. É que ele fala, porque o pai dele era um grande fitoterapeuta, um grande alquimista, na Suíça, no ano de 1550, mais ou menos por essa época.
E o pai dele foi foi o cara que mais estimulou o Paracelsus a ele se tornar médico, né, alquimista. E aí ele se tornou um médico, alquimista, deu aula em várias universidades do mundo, criou muito problema para muita gente, porque ele tinha um temperamento difícil, né? O Paracelsus, ele tinha um temperamento muito difícil, e ele também tinha questões assim que eram fundamentais para ele, né? Por exemplo, quando ele questionava, como é que você pode atender um homem igual a uma mulher? Mulher é diferente, o homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem, então por que você vai atender igual? Os atendimentos têm que ser diferentes, né? Então isso é muito interessante, né? Porque existem alquimias, por exemplo, que são construídas para homens, e alquimias que são construídas para as mulheres, e alquimias que são construídas para os dois. Então isso é uma coisa interessante, né? As questões e os envolvimentos que a mulher tem são muito diferentes das questões e dos envolvimentos com a sociedade que o homem tem. E aí essa amiga, continuando o papo, né, de falar de Paracelsus, ela falou assim, olha que coisa interessante aqui, quando Paracelsus foi morrer, no leito de morte. Olha que coisa interessante. Eu li essa frase e eu lembrei muito de você. E aí Paracelsus, naquela frase, naquele momento, né, onde houve o desenlace dele, da vida material, ele falou para um discípulo que se chamava, era um discípulo, esse discípulo era o discípulo mais fiel de Paracelsus. Esse cara foi o responsável, inclusive, por retomar a obra de Paracelsus na Europa, porque como ele era um cara que criava muito problema para o status quo da medicina naquela época, pegaram toda a obra dele e houve um estímulo, né, para que a sociedade se queimasse todos os livros escritos de Paracelsus em praça pública. E esse foi um dos alunos que retomou essa obra. E quando ele olhou para o aluno, ele disse assim no leito de morte, planta não cura ninguém. Aí você imagina, um cara que já vem do pai, que era um fitoterapeuta famoso, que valorizava muito as plantas, as ervas. E aí ele olhar para o cara e dizer assim, planta não cura ninguém, o cara teve um choque, né? O cara disse assim, mas como assim? E aí era no leito de morte. E aí no leito de morte, o cara ia morrendo e falando para o aluno uma bobagem, né? Dessa, o cara passa a vida inteira dizendo que planta cura tudo e depois planta não cura ninguém. Ele provocou o quê? Ele provocou uma confusão na cabeça dele, do seu seguidor, né? E aí o seguidor ficou assim, né? Muito confuso com aquela afirmação e falou para o Paracelsus, como assim? Como assim? Essa história, inclusive, é contada por esse aluno, né? Como assim? Planta não cura ninguém. Aí Paracelsus olhou para ele e completou a frase. Quem cura é a alma delas. E essa foi uma experiência, quando essa mulher, né, me contou e me mostrou aquilo, falou, Joel, é a coisa que você está fazendo. Não é isso que você está fazendo? Você não está lendo a alma das plantas? Eu falei, é isso que eu estou fazendo. Ela disse, olha o que esse cara falou 450 anos atrás. Planta não cura ninguém. Quem cura é a alma delas. Aquele momento foi um momento, o povo chama divisor de água, né? O momento dividiu as águas, né? Na realidade foi um divisor de águas, mas para mim, naquele momento, foi um momento assim muito especial. Por quê? Porque é aquele tipo de coisa que acontece que você para e você diz assim, nossa, eu estou no caminho certo. Esse é o caminho. Eu estou no caminho certo. É isso que eu acredito. Isso que eu acredito é uma coisa que já vem desde
os alquimistas antigos. Então, isso eu acredito, que quem cura é a alma. A partir do momento que uma alma de uma planta, ela consegue se relacionar com a alma de uma criatura humana, ela traz, se esta alma humana estiver no caos, na desesperança, na depressão, se ela estiver, né, na sofrência, né, como diz aí os cantores sertanejos, o que essa alma de planta traz? Traz equilíbrio. Aqui o doente, ou não, ele não necessariamente esteja somatizando, mas o comportamento dele já está alterado. O que é que essa planta traz? Traz equilíbrio para esse caos. Porque as plantas, apesar delas serem muito diferentes uma da outra, mas aquela alma, ela está totalmente conectada aos movimentos da natureza. E você vê, de uma maneira geral, na experiência de um cotidiano terapêutico, de um cotidiano de ambulatório, de laboratório, de consultório, é que aquelas pessoas que estão naquele momento em desequilíbrio, elas estão muito afastadas da natureza. Elas estão perdendo a conexão com a natureza. Então, quando você oferece a alma de uma planta a uma pessoa que está completamente perdida e caótica, você faz através dessa luz, através desses movimentos, desses campos eletromagnéticos, ajustando, trazendo informação muito mais equilibrada para aquele que bebe essa alquimia viva, para aquele que bebe esta alquimia que vem trazendo a natureza para dentro dele. Então, aqui, né, na nossa proposta é discutirmos todas essas naturezas. Eu vou apresentar para vocês várias alquimias que carregam muitas plantas, muitas flores. E essas flores, elas têm uma verdadeira revolução de cores, de movimentos que ajudam, né, aquele que bebe, aquele que faz contato com isso, a alcançar um equilíbrio. Uma coisa muito interessante, né, no começo da nossa trajetória, da minha trajetória em particular, eu prestava muita atenção, né? E a partir daí, com esse dado novo, né, que veio do Paracelsus, eu mergulhei mais ainda nessa atenção que eu tinha em relação à natureza, porque aí eu fui conhecer a obra desse cara. A minha amiga me deu o meu primeiro livro, que eu tenho até hoje, chamado As Chaves para a Alquimia, que eu agora, nesse momento, não aconselho vocês a lerem. Eu não aconselho. O povo diz, você não aconselha a ler o livro que você gosta? Não, depois um dia, quando vocês tiverem um trânsito muito bom com a alquimia, aí vocês leem, porque aí vocês vão compreender o livro. Hoje, se vocês pegarem esse livro, As Chaves para a Alquimia, de Paracelsus, vai dar um nó na cabeça de vocês. Por quê? Porque ele usa uma linguagem muito comum aos alquimistas medievais, que é a linguagem hermética. Então, ela é cheia de, né, ela é cheia de meandros, ela é cheia de caminhos, ela é cheia de encruzilhadas. E ainda nós temos uma questão super importante a ser levantada. Paracelsus, ele foi, na época medieval, ele foi escrachado. Ele foi, assim, praticamente expulso de todos os lugares que ele dava aula. Por quê? Porque ele tinha um pensamento que as pessoas tinham que conhecer a medicina. E, na época, a medicina só podia ser praticada por nobres. Então, ele dava aula em praça pública. Então, quando ele dava aula em praça pública, ele produzia era um escândalo sempre, era um caos sempre, porque estava lá Paracelsus dando aula em praça pública, o que era terminantemente proibido pelo status, né, daquela época. E aí Paracelsus, para vocês terem uma noção, ele escreveu
mais de 200 livros de medicina. Só para vocês terem uma ideia. Desses 200, eu acho que 218 livros, se não me falha a memória, desses 218 livros, em média, uns 20 livros foram traduzidos, se chegou a alguma conclusão a respeito daquilo. Os outros livros, que hoje estão, inclusive, a salvo, né, na biblioteca, na principal biblioteca da Inglaterra, não se tem leitura deles, não se compreendeu o que estava ali. Então, ele é um cara que, há 500 anos atrás, ele escrevia de um jeito, de uma maneira, que até hoje não se compreende, não se entende o que é aquilo. Então, é incrível a obra desse cara. Inclusive, ele é citado nas PICs, Paracelso. Lá no documento, quando oficializaram a entrada dessas terapias dentro do Sistema Único de Saúde brasileiro, citaram o nome dele, o que eu achei maravilhoso, porque isso faz uma homenagem a esse grande alquimista. E aí, dentro de todo esse conhecimento alquímico, muita coisa que ficou no mercado é manipulada. Então, hoje, você tem livros alquímicos que têm palavras que foram somente trocadas. Então, o começo de uma frase foi levada para o fim e o fim trazido para o começo. Então, o que é que isso pode acontecer? Pode acontecer coisas assim de desvirtuar o conhecimento. Então, aquilo não é hermético, aquilo é manipulação mesmo. E quem era que fazia essa manipulação? Na época, a Inquisição. Então, a Inquisição montava aquele grupo de monges, não tinha como, assim, eles não conseguiam calar, né? Mesmo que queimassem muita gente, muito bruxo na época, muitos alquimistas foram queimados vivos em praça pública, muitos não tinham o que fazer com aquilo, porque aquilo já estava enraizado. Ele pegava a obra, mudava as palavras de lugar e devolvia a obra à sociedade, o que a partir daí, aquilo ali começava a perder o sentido, porque o sentido daquilo estava manipulado. Então é por isso que as pessoas dizem assim, não, mas você não, nos seus cursos, você não aconselha leitura alquímica? Não. Eu só aconselho a leitura alquímica depois que faz curso comigo. Aí eu aconselho, porque aí já está claro na cabeça como é o sistema. E aí você vai ler lá e você vai ver que aquilo está trocado, você mesmo vai identificar aquele defeito ali, aquela manipulação, aí fica muito mais fácil. Mas enfim, eu peguei aquele primeiro livro do Paracelsus e comecei a ler aquilo. E aí, nossa, eu fiquei encantado. E aquela mulher, aquela minha amiga, ela disse assim, e aí você está gostando? Porque eu, particularmente, eu não entendi nada do que está escrito aí. Eu falei, eu estou entendendo tudo. E aquilo me surpreendeu, né? Porque eu não tinha contato nenhum com aquilo. Eu nunca li nada a respeito. E aquilo era como se fosse uma coisa, para mim, muito pessoal, assim, muito íntima. Eu sabia o que é que ele estava falando, eu entendia. E algumas vezes, claro, eu ficava confuso. Mas aí, esse foi o meu primeiro grande encontro com a alquimia. A alquimia, para mim, nasceu ali, né? Ou se ela estava dentro de mim, ela foi desperta. Ela acordou dentro de mim naquele momento, com aquele primeiro livro e com aquela frase que me foi muito forte ali no meu ouvido, no meu coração, no meu espírito, quando ele disse: planta não cura ninguém. Quem cura é a alma delas.